Então, hoje nós teremos convidados externos ao Mercosul, né, servidores da cidade, que atuam na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Conosco estará o coordenador de ingresso e benefícios, o senhor Rosendo Caetano, e a coordenadora de permanência, a senhora Lúcia Pérez. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Rosendo, bem-vindo, Lúcia. Desculpem pelo transtorno inicial, a gente não programa esse tipo de situação, mas de qualquer maneira a gente está aqui nesse novo sistema e vamos disponibilizar para toda a comunidade do Centro de Integração do Mercosul essa importante fala que vocês farão para todos os alunos ingressantes e aqueles que já estão também vinculados ao Centro de Integração do Mercosul. Então, a palavra é com vocês, fiquem à vontade. Então, eu vou começar. Primeiro que a vida é incontrolável e improvável, independente do sistema que usarmos, então está tudo bem, né? Uma boa tarde a todas e todas, boa tarde, senhores e senhoras professoras, alunos aqui presentes, estudantes que estão chegando, aqueles que já estão. Meu nome é Lúcia Maria Vaz Pérez, neste momento eu estou à frente da coordenação de permanência. Eu sou professora nessa universidade, fui professora nessa universidade por 32 anos na Faculdade de Educação, junto à formação de professores e também os institutos básicos. Em 31 de março deste ano eu me aposentei, mas fiquei à frente da coordenação em função de um trabalho que já havia começado no ano em que eu estava assessora do Pedro. Bom, dito isso, eu vou passar a palavra. Então, mas eu queria antes dizer o seguinte, eu acho que é importante, a professora Fabiana Terrada, que é a nossa pró-reitora, nós estamos com muitas pautas, não pôde estar presente, mas dá boas-vindas a todos vocês, e que se coloca à disposição na PRAE, nas suas diferentes coordenações e através da própria pessoa dela como pró-reitora. Depois o Rosendo vai falar da nossa página, onde tem todos os contatos, e dar as boas-vindas aos alunos. Então, a gente quer, antes de passar a palavra para o Rosendo, eu gostaria de dizer que a PRAE está na Universidade Federal de Pelotas para acolher, acompanhar e apoiar os alunos que nela ingressam. Então, sejam todos muito bem-vindos. Dito isso, eu passo a palavra para o meu colega Rosendo, que fará uma exposição mais detalhada da vida da PRAE, porque ele conhece muito bem, e depois eu falo um pouco mais sobre a permanência, tá bem? Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Espero que o áudio esteja saindo bem aí para todo mundo. Como a professora Lúcia já falou, bem-vindos, né, à Universidade Federal de Pelotas e bem-vindos à PRAE. A gente agradece esse momento de estar aqui junto ao Centro de Integração do Mercosul para repassar algumas informações que eu acho que para vocês que são ingressantes vão ser bastante úteis. A PRAE hoje ela é responsável pelo atendimento, né, das políticas estudantis relativas à permanência e assistência estudantil. Tá? Nós fazemos seleção todos os semestres, ingressantes SISU, ingressantes do PAV. Agora nós temos outros processos seletivos, né, que a universidade vem fazendo para ocupação de vagas ociosas. Então, todo ingressante que vai ingressar na Universidade Federal de Pelotas por cota social, ele deve passar pela PRAE inicialmente. Então, possivelmente, o primeiro contato que a gente vai ter com muitos de vocês que estão ingressando agora, na verdade, ele já aconteceu, né? Foi na seleção propriamente para a cota. Quais são as cotas que a gente faz a seleção? Tá? São 4 cotas, a L1, a L2, a L9 e a L10. Todas essas cotas têm em comum o fator de renda social. Então, essa seleção, ela antecede ao ingresso. O candidato, ele faz a matrícula, né? Vocês que já passaram devem lembrar, né? Faz a matrícula, depois aguarda o edital de seleção socioeconômica. Os demais ingressantes que não são dessas cotas, tá? E aí nós temos o pessoal da ampla concorrência, o pessoal das cotas L5, L6, L13 e L14, eles também podem fazer a seleção para os programas de auxílio estudantil em momento separado. Então, o cotista de renda, ele faz praticamente as duas seleções, né? Porque é uma seleção só, mas concede ingresso na vaga e nos programas de auxílio estudantil. E os demais têm que fazer a seleção, que geralmente a gente faz depois, para acesso aos programas de auxílio estudantil. O que são esses programas de auxílio estudantil?
São programas hoje custeados, né, financiados, investimento do Ministério da Educação, através do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Esse programa foi criado em 2010 e ele vem atendendo as universidades públicas em todo o país desde então. É um programa que financia várias ações, entre elas auxílio à moradia, auxílio à alimentação, auxílio ao transporte, auxílio a acesso de filhos e de filhas de estudantes à creche, etc. Nós aqui na Federal, nós temos 8 programas hoje, tá? Em que a gente disponibiliza esses recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Tá? São eles o Programa de Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Deslocamento, Auxílio Pré-Escolar, Auxílio Instrumental Odontológico, para estudantes da odonto somente, tá? Auxílio Moradia, que é dividido em 2 programas, né? Que é o Programa de Moradia Estudantil e o Programa de Auxílio Moradia de Fato. Quais são os critérios para se ingressar nesses programas? Tá? E a gente vai começar primeiramente falando sobre os programas de auxílio propriamente já criados, que são esses 8. Tá? O PNAES, ele atende estudantes com renda de até 1,5 salários mínimos. Esse é o maior critério de todos. Tá? Nós atendemos estudantes em alguma situação de vulnerabilidade social. Depois disso, esses programas são destinados, né, por limitação do PNAES, a estudantes de graduação. Tá? O PNAES não atende estudantes de pós-graduação. Isso é importante também. E aqui na Universidade Federal de Pelotas, nós temos uma outra regra. Nós hoje só atendemos a estudantes de primeira graduação. Então, o estudante que já está na sua segunda graduação, ele não consegue fazer acesso nesses programas que a gente disponibiliza, certo? A seleção, ela é muito simples, tá? Mesmo com a pandemia, nós nos organizamos para continuar atendendo de maneira que o candidato evitasse transtornos, né? Evitasse deslocamento, evitasse exposição ao vírus, saídas desnecessárias, etc. Então, hoje, ele é um processo que ele é regido primeiramente por um edital público, tá? Todos os editais estão lá no nosso site, basta que vocês acessem, tem uma seção exclusiva dedicada só a editais. Editais públicos são auditáveis, as pessoas conseguem ver todos os resultados, todas as datas, está tudo num único documento, de maneira muito simples, não precisa ficar procurando resultado, documento em diferentes lugares, está tudo no mesmo lugar. Então, ele vai se inscrever nesse edital. Esse edital, hoje, eles são divididos por ingresso do SISU, ou ingresso do PAG, ou o programa de seleção específico. E os estudantes que são de ampla e que não são cotistas sociais, eles devem aguardar um edital que é específico para vocês, tá? Nós lançamos um no início do ano, agora a gente vai lançar um possivelmente até o final desse mês. Isso são dúvidas que já estão surgindo, tá? Então, vai lá no edital, faz a sua inscrição. A inscrição são 2 etapas, preencher o sistema de controle, que é o questionário de assistência estudantil, entra no sistema, ele vai estar disponível quando o edital estiver aberto, e faz o envio da documentação. A documentação, hoje, a gente usa as tecnologias que estão disponíveis para a gente, né? A gente usa o Google para coletar. Tudo digital, não precisa produzir papel, não precisa ir no correio, não precisa reconhecer firma. Tudo que tiver em casa, as contas, as despesas, documentação online, extrato bancário, tudo digital, que a gente consegue hoje no computador, basta juntar tudo isso e nos enviar num formato que a gente pede lá no edital, que é no PDF. Pode fazer a inscrição pelo computador ou pelo celular, nas 2 plataformas funciona. Feito isso, o candidato ele é selecionado, tá? E nós vamos disponibilizar esses acessos. Programa de auxílio alimentação, acesso ao RU. Tá? Para quem está em Pelotas, hoje nós disponibilizamos acesso para os estudantes que já estavam cadastrados antes da pandemia ou foram cadastrados durante a pandemia, atendendo alguns critérios, certo? Então, o acesso ao RU, hoje ele funciona. Programa de auxílio transporte, que é o transporte urbano dentro da cidade de Pelotas, né? Obviamente, precisa que o candidato esteja em Pelotas para utilizar, e hoje nós estamos só disponibilizando acesso ao Vale Transporte para os estudantes que estão em atividade presencial. Tá? Se não está em atividade presencial, ele não vai receber esse auxílio, porque os nossos programas são, né, de apoio ao estudo. Tá? E hoje a gente tem priorizado só quem está em presencial, que de fato vai utilizar o ônibus para o deslocamento
né, da sua residência até ao campi da universidade. Auxílio deslocamento é outro programa que é destinado a estudantes que residem aqui na região até 150 quilômetros distantes da sede de Pelotas e vão fazer o deslocamento da sua cidade até Pelotas. Tá? O objetivo desse programa é fazer com que o estudante não abandone seu núcleo familiar, a sua família, e vir residir em Pelotas em função das aulas. Tá? Então, ele pode permanecer na sua cidade, fazer esse deslocamento. Também, nós estamos disponibilizando somente para quem está em atividade presencial. Programa de auxílio pré-escolar. Esse programa não exige o presencial. Esse programa, todo pai, toda mãe que é nossa estudante pode solicitar e vai receber. Por quê? Porque esse não envolve diretamente o estudante, mas envolve sim o filho. Tá? Então, esse programa, se a pessoa for deferida, ela vai ser cadastrada e já vai receber. Programa Auxílio Instrumental Odontológico, como eu falei, é só para estudantes da odonto, né? São equipamentos para estudo, então somente estudantes da odonto podem solicitar. E, por fim, nós temos o programa de moradia estudantil, né, que é dividido em dois. Né? O programa principal é o programa de moradia estudantil, que é a Casa do Estudante Universitário. Tá? E o segundo programa que deriva desse, que é o auxílio moradia, que é um valor que a gente paga ao estudante para auxiliar nas despesas da sua moradia em Pelotas. O programa de moradia estudantil, ele tem limitação de vagas. Todos os outros que eu falei, não existe limitação. Na alimentação, no transporte, no deslocamento, não tem limitação de vaga. Todo pedido hoje a gente se organiza para que o candidato seja atendido. Mas o programa de moradia estudantil tem. Né? A primeira limitação do programa de moradia é que a residência estudantil, né, a casa de estudantes, ela é um prédio, ela tem um número limitado de apartamentos e de vagas nos quartos. Tá? Hoje nós atendemos cerca de 300 moradores nessa moradia estudantil. Quando se esgotam as vagas na moradia estudantil, então a gente abre as vagas para o programa de auxílio moradia. Quando vocês forem solicitar aí os programas, vocês vão ver que tem duas opções, tá? Mas lembrem que a gente sempre vai dar prioridade à moradia estudantil. Então, por exemplo, se houver vaga disponível na moradia estudantil, mesmo que o candidato tenha nos solicitado o auxílio moradia, nós vamos encaminhar ele para a moradia estudantil. Quando esgotarem as vagas lá, aí sim a gente disponibiliza o acesso ao auxílio moradia. O auxílio moradia também é um valor pago, mas também é limitado por conta dos recursos que nós recebemos no PNAES. Tá? O PNAES, hoje, o nosso foco é a alimentação do estudante, é fundamental, e o deslocamento. Tá? Depois disso, vem as ações de auxílio à moradia. Todo beneficiário, tanto da moradia estudantil como do auxílio moradia, vai ter acesso ao RU, e dependendo da faixa de renda, e eu já vou falar, um dos critérios de seleção para quando se esgotam as vagas é a faixa de renda. Quanto menor a renda per capita, ou seja, maior o grau de vulnerabilidade e maiores os indicadores de vulnerabilidade, como situação de moradia, situação de escolaridade dos pais, dos irmãos, da família, estudantes também recebem, na verdade, mais auxílio na alimentação. Hoje, tradicionalmente, são 2 acessos e para esses moradores, na verdade, são 4, né? Café da manhã, almoço, janta e um complemento da janta. Além disso, eu gostaria de destacar que a universidade oferece para todo e qualquer estudante, aí pessoal da Ampla, L5, L6, L13, L14, que não são cotistas sociais, acesso ao RU a R$2 para todo estudante, né? A refeição, obviamente, custa mais que isso, mas a universidade hoje custeia esse acesso. Então, essa já é uma ação de assistência estudantil, de certa maneira. Nós também oferecemos o auxílio transporte na modalidade própria da universidade. Então, são os ônibus da frota própria da universidade para deslocamento entre os campi. Então, não precisa necessariamente ser bolsista da praia para utilizar esses ônibus. Em tempos de atividades presenciais, e tomara que em breve a gente possa retornar, basta ter um número de matrícula, tá? Ou fazer uma carteirinha estudantil, ou ter a carteirinha do DCE, que pode utilizar esse transporte de apoio. Ele é liberado para todo e qualquer estudante da universidade. Além disso, nós temos alguns outros programas que são externos, que a gente faz colaboração, como o programa Passe Livre, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que custeia o deslocamento entre algumas cidades e Pelotas. Entre elas, eu destaco a cidade de Rio Grande, com a cidade aqui próxima. Né? Os moradores de lá utilizam esse programa para vir até a sede aqui em Pelotas. E nós temos também o programa Auxílio Eventos, que é um programa da universidade, que não é custeio PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, não é desse programa.
que para custear a ida de alguns estudantes a alguns eventos, tanto da universidade como fora da universidade. Tá bem? Era isso que eu tinha para falar, são muita informação, é bastante informação, são muitas coisas. Eu recomendo que vocês acessem o site da PRAE, o site está sempre atualizado, as datas de quando abre um edital, quando fecha, quais são os editais, quem é que pode, quem é que não pode, quais são os programas, quais são as resoluções, tem um diagrama lá, um desenho de como funciona o processo de seleção. Tudo vocês têm acesso pelo site, não deixem de olhar o site. Caso de dúvida, olha, ali não entendi, pode nos enviar um e-mail, o e-mail das coordenações está todo lá no site, no rodapé, são 3 coordenações, não, né? É só isso, são 3 lugares que podem enviar dúvidas, não tem mais que isso, enviem as dúvidas. Nós temos também uma seção de atendimento digital para algumas dúvidas ou encaminhamentos de quem já é nosso bolsista, está lá no site. Vou passar a palavra para a Lúcia, daqui a pouquinho a Lúcia vai falar também do NUPAD, né, que oferece alguns atendimentos de acolhida psicológica, e eu também destaco que nós temos um serviço social online. O candidato que está ingressando, está concorrendo, está com dúvidas, não sabe identificar a sua composição familiar, tem dúvidas específicas sobre a sua família, pode agendar um atendimento via webconferência com um assistente social aqui da PRAE para tirar essas dúvidas. Última dica, antes de passar para a Lúcia, nós vivemos hoje tempos modernos, então assim, olha, não sei o que é minha composição familiar, não sei o que é renda per capita, não sei se o meu tio que mora na casa ao lado, que é cedida e que a luz está no nome do meu pai, mas ele... Gente, pesquisem no YouTube, pesquisem no Google. Hoje não existe pergunta que não tenha sido feita no Google. Caso pesquisou, não ficou bem entendido, aí nos contata que a gente vai tentar auxiliar vocês. Mas não deixem de pesquisar. Muitas vezes o candidato entra nesse processo de seleção sem saber muito e ele vai meio que chutando. Não dá muito para chutar, né? A informação está disponível para todos. Basta dar uma olhadinha lá no Google ou no YouTube. Tem tutorial já de quem está ingressando na Federal aqui, já postou lá no YouTube e pode ajudar vocês. Tá bem? Então eu passo agora para a Lúcia. Então, Rosendo, obrigada. Eu só queria lembrar que eu acho que eu não falei no início, a PRAE é composta por 3 coordenações, acho que o Rosendo chegou a falar, mas tem que falar de outra colega que não está aqui. Então, primeiro, ela até o ano passado, ela tinha coordenação de ingresso e benefícios, e que mudou o nome para benefício agora, que é coordenada pelo Rosendo, e coordenação de políticas públicas, coordenada pela Rosane Brandão, que está numa outra pauta, não pode estar aqui. E recentemente votado no Consum, foi criada a comissão de permanência, que é a que eu coordeno. Né? Mas acho que é importante, então, dizer, e cada coordenação tem seus núcleos. Eu queria dizer sobre isso, que nós temos na página da PRAE, se você não puder botar no chat aqui o link da página da PRAE, te agradeço, Rosendo, embora se botar no Google PRAE, o FIPEL, vocês vão achar. Onde tem todos, como ele disse, todas as informações necessárias, e inclusive uma live que nós fizemos, onde estávamos todos, as 3 coordenações mais a pró-reitora, onde está, assim, a live que eu até acho legal de ver, porque ela é muito leve, divertida, a gente fala um pouco de como é que a gente trabalha, e ali tem todos os dados, inclusive eu acho que, se não me engano, Rosenda, tu passasse um slide aquela vez, não sei se teve slide, mas enfim, tá? Ali estão todas as informações. Mas eu queria, então, fazer essa fala para todos vocês, estudantes aqui, e também para nossos colegas professores, meus colegas professores e professoras, né? Dizer o seguinte, a gestão anterior, cuja gestão eu era assessora do Pedro, se preocupou com uma pauta que até então nenhuma outra gestão havia se preocupado, que não basta ingressar na universidade, não basta ter uma política pública, às vezes, meio difusa. É preciso também receber o aluno, ter uma política estudantil pública clara e visibilizada, e também acolher esse aluno e ter a permanência. Ou seja, a universidade é para todos, ao contrário do que nós ouvimos recentemente do ministro da Educação. Todos podem, todos devem ingressar na universidade. Mas, evidentemente, nós que estudamos as políticas sociais e os estudos de ensino e aprendizagem, sabemos que nem todos nós, né, temos a mesma, digamos assim,
o mesmo acesso ao conhecimento, nem tampouco temos a mesma ritmo de aprendizagem. Eu, como pedagoga, posso dizer para vocês, sim, desde a década de 80 eu venho estudando isso. Todos podem aprender, mas todos têm seus ritmos. Aliás, não fui eu que disse isso, nem eu não estou criando nada novo. Nosso velho Jean Piaget, um grande epistemólogo das ciências, e cuja referência recebeu um honoris causa como pedagogo e psicólogo pelos seus 40 e tantos anos de estudo, dizia, todos podemos aprender, mas em ritmos diferentes. Bom, aí vem a permanência, né? Então, na gestão anterior, o que era coordenado pelo professor, sob a coordenação do professor Mário Renato Azevedo Júnior, que já estava o Rosiano, meu colega aqui presente, e a Rosane, já vinham fazendo um trabalho, se preocupando com essa pauta, como eu disse, sem problema algum. Eu estou há 33 anos já, agora, né, agora como cargo de confiança, 33 anos ao FPEL, e eu jamais havia visto uma preocupação com o aluno como eu vi na gestão anterior. Não porque eu fui assessora, mas porque é evidente, tem evidências. A PRAE teve uma expoência, digamos assim, grandiosa, na exata medida em que ela se preocupou com esta coordenação, que eu estou à frente hoje, não porque eu estou à frente, podia ser qualquer outra pessoa, mas nós pensamos, a partir desses 3 sujeitos que estavam lá e com a gestão, então, Mário Renato, Rosiane e Rosane, da importância de que, bom, não adianta nós temos benefícios, o PNAES é uma política pública, tem regras para usar, o Rosiane é super sapiente nisso, né? A gente foi resumido, mas assim, tem regras. Então, se é um direito de vocês, e é um direito de vocês, porque é um direito para todos, todos podem ingressar na universidade, portanto, é um direito de acesso. Vocês têm seus deveres. E como é que a gente trabalha os deveres? Bom, não basta eu como pedagogo, ou o Rosendo à época, ou a Rosane, cobrar. Nós tínhamos que dar as condições. Então, em 2018-2, o professor Mário Renato, em uma reunião de gestão, nós assumimos que era preciso ter um pedagogo na PRAE. Por quê? Porque a minha coordenação, eu coordeno somente um núcleo, que é o núcleo psicopedagógico de assistência ao estudante. O que é isso? No PAD, né? É o núcleo psicopedagógico que é composto por 2 pedagogas, eu e uma colega, 4 psicólogas, uma psiquiatra e uma enfermagem. Este é um núcleo psicopedagógico que trabalha com a saúde mental, mas ele só existia esse grupo sem os pedagogos, certo? E muito mal compreendido por grande parte da universidade, talvez por falta de visibilidade que nós estamos dando agora, não raras vezes, tanto o estudante quanto o professor pensava que a PRAE, com essas 4 psicólogas, não tinha psiquiatra, foi um outro ganho na nossa gestão, na gestão anterior, podiam tratar os alunos como se fosse na terapia. Não é a nossa função, nós somos uma instituição educativa, um instituto, né? Nosso instituto é uma faculdade de ensino superior, ou seja, nós somos ligados à pauta da educação, mas, evidentemente, para aprender, nós temos muitas vicissitudes, né? Então, evidentemente, uma política pública que se voltada ao estudante, ela tem que realmente se preocupar com isso. Então, nossa pauta fundamental na permanência é aquilo que eu disse no início da minha fala, de toda a PRAE, mas no nosso caso especificamente, né? É acolher, né? Acompanhar e apoiar e acompanhar. Também a ordem não altera, né? O que acontece? Nós somos hoje um grupo, né? Esse grupo, nós somos essas pessoas que trabalhamos junto ao NUPAD, eu coordeno, e temos grupos de apoio, né? Então, nós não, mesmo em tempos de não pandemia, até se atendia aluno, mas o fim não é fazer terapia com os alunos, ou, entre aspas, dar aula particular, agora neste caso. É simplesmente acolher e dar os caminhos para que o aluno possa, no seu colegiado, buscar o apoio, que ao fim e ao cabo é com vocês. Os colegiados são muito importantes. Eu diria que colegiado, os colegiados da universidade, dos seus cursos, das suas unidades, são o coração, né? O coração da formação dos alunos. Então, vocês, queridos estudantes, primeira coisa que vocês têm que fazer é estar atento e estar em contato com o colegiado, com o seu professor. A PRAE vai estar sempre aberta para acolher aquelas questões que se dizem respeito, que são alheias ao colegiado. Ou seja, um estudante, ele ganha benefício pelo PNAES, qual é a regra? Né?
que o tempo do benefício seja exatamente o tempo do curso. Ora, isso é estimado, isso é desejado, que não se rode, que não tenha retenção, que não vá ter frequência. Aliás, vou falar aqui no lugar de coordenadora, é pecado original um aluno com benefício sem frequente. É suportado um trancamento se a gente bem dialogado entre colegiado e praia, mas é insuportável uma infrequência. Por quê? Porque nós estamos gestando um dinheiro público. Aí vocês vão dizer, mas Lúcia, são várias razões. Exatamente, por isso estamos aqui para acolher, para ouvi-los e para orientá-los. Então, desde 2018-2, em função dessa preocupação que eu havia colocado, nós começamos a fazer... Então, o professor Marco conseguiu uma vaga de pedagoga para a praia. Eu fui cedida para dois turnos por semana para a praia, para trabalhar com grupos de apoio aos alunos que estavam retendo. Para você saber o que é reter. Então, para que vocês não me incorram nesse erro. Reter é o seguinte, o colegiado oferta 7 matérias no semestre. Então, estou falando deste caso agora, estamos numa situação que espero que não seja comum, né? Mas é uma situação de emergência, tá? Com a pandemia. Mas o colegiado oferta 6, 7 disciplinas e eu resolvi que eu vou fazer só 3. Mas depois eu faço no outro semestre. Porque essa aqui não é pré-requisita. Não, mas eu quero fazer com aquele professor porque eu não gosto desse. E aí o que acontece? Aí tu vai atrasando. Aí fica virando uma bola de neve. Aí daqui a pouco tu não passa. Então, qual é a primeira dica para vocês? Não espere. Lá na minha terra, em Bagé, diziam assim, não deixe para fazer amanhã o que pode ser feito hoje. Minha avó dizia muito isso para mim. Então, façam no tempo hábil. Lembrando que vocês estão numa universidade pública, gratuita de qualidade, que é o FPEL de extrema qualidade, e sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos, mas o dinheiro que vocês estão, o benefício que vocês estão recebendo, quem paga é o cidadão, e não a pelotense. É o cidadão brasileiro, né? Então, eu tenho que honrar essa minha escolha. Dica 2. Eu tenho uma dificuldade lá com a disciplina X. E aí, eu tranco. Ao invés de primeiro falar com a coordenação do curso, então, dica 2. Coordenação do curso é fundamental saber quem é o coordenador do teu curso, o nome do teu coordenador, o nome do professor que tem dificuldade e tentar um diálogo antes. Bom, a praia, às vezes eu recebi e-mail assim, eu recebi ontem de um menino que eu acompanho desde 2018. Lúcia, tu não pode falar com o meu colegiado, eles não deixaram eu fazer... em função da ordenação de disciplinas, né, não deixaram eu fazer 4 matérias, só me deram 13, eu estou super atrasada. Eu tentasse com o colegiado, o que eu te sugeria fazer? Manda um e-mail com cópia para mim que eu te ajudo a fazer a mediação, mas eu não posso fazer. E aí aqui eu quero abrir um parênteses para os antigos alunos aqui presentes, ou que ouvirão a posteriori. Nós estamos em tempo de pandemia. A praia não está obrigando a fazer 3 disciplinas, mas a praia está orientando, sim, a coordenação de permanência, eu assumo essa fala, apoiada por meus colegas, está orientando e não exigindo 3 disciplinas no mínimo. Por quê? Para evitar retenção. Obviamente, mais retenção. Nós sabemos, e nós não computamos 2020, o calendário 2020, primeiro semestre, que era 2019, 2, né? Acho que é isso. Me ajuda, Rosenda, é isso? Nós não computamos o rendimento de vocês. Mas... o que acontece? Se o colegiado oferta e não faz, eu já ouvi várias e várias situações aqui, nesta telinha, tá? Lúcia, eu não queria fazer, eu queria ficar mais um tempo na UFPEL e tal. Eu disse, gente, a UFPEL, ela não é uma assistência social, nem uma assistência, nem lugar clínico, nem lugar que tem que trabalhar com todas as subjetividades. Obviamente, nós vamos considerar sempre as subjetividades. Aliás, eu queria dizer o seguinte, para perder o benefício na praia, tem que fazer muito esforço. Muito esforço. A gente tem uma comissão hoje que avalia, nós somos 7 pessoas, com todo critério, com todo cuidado. Vou dizer para vocês, com certeza, que em outras universidades, muitos dos alunos que continuam com benefício já teriam perdido. Então, a dica 2, que eu estou estendendo, entre em contato com o seu colegiado, saiba da vida do seu colegiado, se informe, mudou o coordenador de curso, vai lá, conversa com ele. Porque a vida de um estudante, a formação do estudante não passa só pela decodificação de conteúdos, de saber teorias, ser ventríloco de teorias. Um bom profissional é aquele que é responsável pela sua formação, sendo realmente agente e protagonista dela e, sobretudo, tendo consciência de que a gente não termina tudo aqui, né? E uma outra dica bem importante é
reúna-se mesmo em tempos de pandemia, busque trabalhar colaborativamente com seus colegas. Então, em 2018, eu com a minha colega, na época era a professora Regiane, que aliás foi nossa aluna na Faculdade de Educação, fazíamos grupos uma vez por semana. Então, para vocês terem uma ideia, uma vez por semana, o que a gente fazia? Dicas de organização de estudo, de tempo, coisas que nós temos hoje, depois no final eu vou falar. É só entrar na praia, tem várias oportunidades para vocês entrarem. Não precisa esperar a água estar por aqui. Antes de que a coisa aconteça, participem dos diferentes temas que tem. Nós começamos a fazer trabalho com eles em um semestre. No semestre que virou, não, em um ano, nós fizemos um levantamento muito por cima, a Rosane pode me ajudar, deu aprovação de 53,6%, se não me engano, de aprovação daqueles alunos que participaram. Ou seja, este caso que eu dei exemplo do e-mail, ele vivia rodando, tá? Talvez faltava alguém para olhar, para incentivar, porque todos nós somos factíveis de nossas emoções nos atrapalharem no processo de aprendizagem, né? E, gente, considerando esse sucesso, eu comecei a conversar na gestão, junto com o Mário, de que nós deveríamos ter uma outra coordenação, né, dentro da praia, que pudesse cuidar do aspecto psicopedagógico, porque, aliás, no PAD era psicopedagógico, mas não tinha o pedagógico. E isso era uma demanda já antiga da praia, e com o professor Mário, então, a gente implementou. O que aconteceu em 2019? Pensamos, junto com a equipe, na criação de uma sala de apoio complementar, onde ia ter atenditividade todos os dias, e eu sairia do gabinete, como de fato saí, para ir para a praia em 2020 e atender os alunos diuturnamente. O que aconteceu? Veio a pandemia. E com a pandemia nós criamos a sala virtual, né? E 2020 teve todos os dias, eu e a Regiane, das 16 às 18, nós estávamos com temas diferentes. Por falta de informação, não. Estava na página, em todas as páginas, mas talvez por falta dessa cultura de autocuidado, de heterocuidado, né? Poucos alunos participaram. Este semestre houve algumas trocas, mudança de gestão, nós continuamos com a sala com um formato diferente, logo vai estar no site, a gente está programando, mas nós tivemos eu e a Rogéria, que é outra pedagoga, porque a Rogéria, a colega Regiane, foi para o NUAD, um outro setor, né, que é da Codinha, agora que é voltado aos quilombolas indígenas, para dar melhor qualidade a esses estudantes de apoio. E eu e a Rogéria, que é minha colega pedagoga, estamos atendendo, assim como as psicólogas. Se entrar na página da praia, tem ali a saúde mental, acolhimento, saúde mental, é isso aí. E aí vocês vão entrar, obviamente, tem uma regrinha, entra no Google Forms, vai lá, se inscreve. E, para dizer para vocês, então, assim, tem vários grupos, tá? Está acontecendo agora, já está acontecendo, com uma enfermeira, que é a colega Renata Chiram, já está trabalhando com vários temas de acolhimento de escuta sensível. Nós, as pedagogas, estamos reorganizando os temas, né? Então, para que se tem algum aluno aqui que já é mais adiantado no curso, nós vamos criar uma sala de apoio à escrita de TCCs. Obviamente, nós não vamos ensinar a fazer TCC, porque tem um orientador, mas a gente vai dar dicas e vai chamar orientadores e pessoas que têm experiência e expertise nessa área para conversar com os alunos. Para quê? Não é para dar aula, é para fazer exatamente esse apoio e esse acompanhamento. Então, dito isso, o que eu queria ressaltar, e é fundamental dizer isso, que todos somos responsáveis pela nossa formação, nós estudantes. Então, não basta estudante querido aqui presente, aquele que vai ouvir, jogar, né, a poeira para adiante. Aliás, isso faz parte do processo de ensino, aliás, de aprendizagem. Isso a psicanálise já ensinou com Freud, quando dizia que toda relação de ensino e de aprendizagem é de transferência e contra-transferência. O que é isso? A gente joga para o professor o que de repente tem que ser nosso. E às vezes o professor, e não é minha pauta aqui, mas também joga para o aluno uma coisa que a gente tem que rever. Como formadora de professores em 32 anos, eu posso dizer que nós temos que revisitar nossas práticas. Mas aqui eu estou falando para os alunos, para vocês, para os estudantes. Então, a PRE vai falar para os professores e eu vou me dedicar a falar para os estudantes. O estudante tem que ser responsável, ao invés de jogar a culpa em qualquer professor e dizer que aquilo é um problema, a Lúcia é assim, o Rosendo é assado, vamos ver como é que eu estou estudando, eu estou organizando meu tempo, eu estou planejando meus estudos, eu estou sendo responsável, ou estou usando a universidade, como eu ouvi em alguns momentos, infelizmente, de que a UFPEL é boa, é maravilhosa, para dar a bolsa não cobrava nada, e ficava até não dá mais. Nós tivemos casos assim, e infelizmente cortamos, porque não é, obviamente, né, não era possível, aqui não é um espaço de assistência social. Mas, pessoal, eu queria dizer para vocês que, assim,
quanto mais leve for a aprendizagem, tanto mais fruição, né? Tanto mais prazer teremos. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, a gente tem que, certamente, estão nos cursos que vocês escolheram. Se não estiverem, isso já é mais complicado. Mas a universidade, mesmo assim, ainda dá condições de fazer, que não seja o caso aqui, né? Fazer troca de curso e tal, que nós não indicamos, porque aí tem toda uma regra em relação aos benefícios, que o Rosendo sabe melhor que eu. Mas, fundamentalmente, eu queria dizer para vocês isto, e dizer assim, nós estamos aqui para realmente ser parceiros, né? Parceiros e parceiras de vocês. Agora, nós não podemos fazer a parte do aluno. E eu queria deixar bem claro, e eu acho que o presidente pode querer falar mais um pouquinho, né, de talvez levantar, ter questões, deixar bem claro o seguinte, a PRAE não vai resolver os problemas de vocês. A PRAE está ali para, primeiro, acolher e encaminhar e dar a sequência àquilo que for de direito. Mas também, hoje, especialmente nessa coordenação que eu estou à frente, está também para chamar a atenção daquilo que tu não deves fazer. E, obviamente, vocês estão tendo essa acolhida aqui, eu imagino, tenho certeza, né, que este grupo, né, está orientando vocês, os professores, coordenadores, que vocês sejam muito bem-vindos ao curso, ao FPEL, e que vocês não procrastinem. O que é procrastinar? Não deixar para fazer amanhã o que pode ser feito hoje. Então, assim, fundamentalmente, eu falei rápido, mas a ideia é essa, né? E vocês entrem na página da PRAE, façam, tem um e-mail que depois eu vou postar aqui também, que eu coordeno, que C, eu acho que está tudo na página da PRAE, né, mas é c.apoiopermanência@gmail.com. Qualquer dúvida que tu tenha em relação à aprendizagem, daquilo que a gente possa ajudar, ou alguma demanda, nós estamos abertas também a sugestões de temas, né? Nós estamos com algumas propostas de temas que nós já vimos fazendo no semestre passado e no ano de 2020, que uma delas é organização de tempo e organização dos estudos. A outra é metamemória e cognição. Tem meditação, a gente faz meditação, eu coordeno essa parte, e isso é bem importante. Falar em meditação na universidade, para alguns, nós somos muito cabeção, a universidade é muito só cognitivo, racional, né? Parece assim, nada a ver. Lembro que quando eu propus isso lá para a sala de apoio complementar, eu fiz um estudo em algumas universidades, e eu me deparei que Harvard, por exemplo, que é uma referência, objeto de desejo de muita gente, de muito pesquisador, tem disciplinas sobre isso. E tem estudos que mostram que, eu já sabia disso, porque pratico, né? Mas não tinha visto nem lido, que mostram a importância da meditação como uma ferramenta para atenção, concentração e, sobretudo, acalmar. Tá? Então, eu convido todos vocês, logo a gente vai estar lançando no final do mês os horários, e, obviamente, não é uma aula, mas as pessoas vão se inscrever e a gente vai acolher todos que se inscreverem, né? Eu teria algumas palavras finais, mas eu ainda quero, antes de fazer essas palavras finais, passar para o Rosendo, porque pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa ou abrir para as perguntas, né? Mas, basicamente, era isso. Não sei se tem perguntas. O professor Javier quer falar. Eu não sei quem está coordenando, mas eu vi que o Javier está em... Isso. Desculpa, Lúcia, que demora um pouquinho, tem um delay entre a abertura da câmera e o microfone. Bom, peço desculpas porque o fundo, né, que eu já havia comentado, ele fica muito claro e aí fica sombreado na parte da frente. Ainda bem que a gente já te conhece, Javier. É verdade. Bom, mas apenas duas coisinhas que eu gostaria de perguntar e conversar com a equipe da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e a primeira é referente ao atendimento psicológico. Porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos esse tipo de atendimento, mas foi visto pela grande procura, né, em questões nesse sentido, que se abre também atendimento psicológico aos estudantes da nossa universidade. Nós encontramos vários casos de alunos que, logicamente, se deslocam de seus lares, né, das suas cidades, deixando família para trás, começando uma vida sozinhos e com muitas dificuldades em um ambiente onde eles não conheciam. Então, isso termina ocasionando também alguns problemas de índoles emocionais, enfim.
como que o aluno, quando se sente pressionado também por essa nova realidade, como que ele chega até a praia, como é que ele faz para acessar esse tipo de suporte, ajuda, para que ele se sinta um pouco melhor? Tá, Javier, eu vou começar então, eu vou fazer apenas uma correção, tá, na tua fala. Nós não fazemos atendimento psicológico, a gente faz acolhimento psicológico. Atendimento significaria eu atender semanalmente, e até em alguns casos, antes da pandemia era possível, e até em alguns casos ainda acontece. Tá? Nós fazemos um acolhimento, como eu disse, e na página da praia, ali no item, no aba Saúde Mental, acolhimento de saúde mental, tem como é que a gente diz, um formulário de inscrição, onde ele vai participar de um atendimento, aí sim, uma conversa com a psicóloga, que vai dar sequência, né, ou vai encaminhar ele para um grupo, ou vai encaminhar, se o caso for mais grave, para uma outra situação. Isso é bom, é bem importante, eu queria precisar isso, até bem pouco tempo, eu quero te dizer que há muito tempo a praia já faz isso antes da nossa gestão anterior, só que fazia de outro jeito. E veja, no universo de hoje, eu vou chutar e o Rosendo vai me corrigir, de 4 mil e pouco, porque prioritariamente para beneficiários. Obviamente, se chegar alguém que não é beneficiário, não se deixa atender, mas é prioritariamente para beneficiário. Nós não temos como, com 4 psicólogas e um psiquiatra que tem uma outra função, estamos construindo uma regra para isso, para que não haja incompreensão sobre isso. Não temos como atender 4 mil e poucos alunos beneficiários e 20 e tantos mil, 19 tantos mil, não sei, exatamente, mas 19 mil quebrados. Eu fiz esses dias, o Júlio me postou. Não tem como, gente, é humanamente impossível. Portanto, eu quero lembrar o que eu disse antes. Somos uma instituição educativa e nós temos a obrigação de acolher, sim, esse aluno e encaminhar. E vou te dizer, neste momento aqui agora, a Rosane não está, porque ela está numa pauta com um aluno, junto com a psicóloga, com uma das psicólogas, que tentou suicídio. Ele está recebendo a mãe, tá? Que está vindo de fora. Então, assim, nunca ninguém, jamais alguém que nos procurou deixou de ser atendido. Eu posso, pelo menos assim, nos últimos 5 anos eu posso dizer com certeza isso. Antes eu não podia te dizer porque eu estava diretora da Faculdade de Educação, eu não tinha ingerência sobre isso. Mas nunca. E assim, se tem, aí tu vai me dizer assim, Lúcia, mas se o rapaz, eu tenho um aluno com muita dificuldade, ele vai ter que entrar na formulário e esperar. O aluno vai entrar em contato conosco por um dos e-mails, neste caso, pela permanência da minha coordenação, e eu vou agilizar isso. Agora, é preciso que lembre que todos nós aqui, temos que compreender o seguinte, a universidade não vai ter condições, isso é muito angustiante para as 4 psicólogas, lembrando que uma está no final de doutorado, está voltando, tá? Não tem como elas darem conta de atender muitas demandas, porque tem um imaginário, professor Javier, imaginário na universidade de que a praia daria conta dessas coisas. Não tem como. É um imaginário absolutamente que tem que ser revisto. Porque, só pensando assim, 4 psicólogos, considerando que nenhuma que não está inativa ainda, elas fazem milagres. Então, assim, tem grupos, mas tem acolhimento individual. E tem a enfermeira que dá uma guarida nessa parte, e eu, junto com a Rogéria, num aspecto pedagógico, para acolher o aluno. Muitas vezes, Javier, muitas são as vezes, a minha experiência nesses 2 anos e meio, tem me mostrado que, bom, primeiro a experiência que eu tenho como professora de psicologia, formador de professores, e agora na praia estou numa outra formação, eu estou dizendo que estou fazendo meu segundo pós-doutorado, que é, basta ele chegar, eu tinha um aluno, por exemplo, que aliás ele aparece nas fotos da propaganda do apoio pedagógico, ele se colocou à disposição, que tinha síndrome da atenção, tá? SDT. Aí o que acontecia? Ele, super inteligente, mas ele ficava num grau de ansiedade, tentou suicídio uma vez, e ele foi encaminhado para mim, através do Rosendo, que viu que as notas estavam muito baixas, porque quem fazia esse levantamento era sozinho o Rosendo. Aliás, o Rosendo fazia a pauta de 2 coordenações, eu sempre conseguia. Bom, e aí ele caminhou, foi aí que a gente começou a ter ideia, só para a gente ter uma ideia. Estou repetindo essa palavra, mas para te ter a dimensão do que foi. Ele começou a participar toda segunda-feira comigo. E, obviamente, algumas vezes eu atendia individual. Ele não só não rodou mais, como eu consegui encaminhar para o psiquiatra, que era outro na época, ele entrou com medicação e hoje ele está se formando e já está numa empresa de jovem aprendiz, está ótimo, tá? Mas não são raras as vezes que ele me manda um WhatsApp, ele tem meu contato direto, né? Lúcia, estou muito mal hoje, pode falar comigo. E eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, a minha função é outra. E ao invés de mandar para a psicóloga, eu converso com ele, porque eu tenho uma relação com ele relativamente boa.
Então, acho que é importante dizer isso, Javier. Vai ter na página lá, mas assim, se tu tiver urgência com um aluno, tá? Tu vai me contatar, porque eu sou responsável por fazer essa mediação, e nós vamos, como foi o caso da Ju, no meio de esforço. A Juliana, que é uma das nossas psicólogas e a chefe do núcleo, ela, a gente aciona sempre ela não é de esforço. Esse dia teve um outro caso da agronomia, que também um aluno tentou suicídio. Na mesma hora eu falei com o coordenador do curso, falei, da veterinária, aliás, falei com a Juliana na mesma hora acionou. A gente tem nosso celular, né, acho que até que a Juliana não tem, ela usa dela, mas nós temos um celular que é a gestão, a gente está aí para isso, não tem hora. Aliás, os coordenadores não têm hora, né? Então, basicamente, eu não sei se eu respondi, o Rosendo pode também complementar, porque o Rosendo tem, como eu disse, ele é um super conhecedor da praia, muito antes de mim. Eu estou me apropriando, já posso dizer que nessa pauta eu conheço bem, mas o Rosendo tem essa história, por isso que eu digo que tem que precisar, não faz muito tempo, não faz pouco tempo que já tem esse atendimento. Já faz pelo menos uns 5 anos já temos isso. Perfeito, Luciana. E até agradeço pela professora em esclarecimentos, porque, claro, a gente acompanha essa questão toda de uns 5 anos para cá. Eu também, para trás, eu não recordo de visualizar de maneira tão intensa como agora. Mas, de qualquer maneira, é importante que se saiba quais são os canais e, principalmente, que os nossos colegas também, coordenadores de cursos, possam ter na praia, no momento que identificarem esse tipo de problema, o contato direto com a pró-reitoria para tentar mediar a situação e que isso não chegue aos extremos, como em alguns casos a gente infelizmente pode acompanhar. E um outro ponto que também nos chama muito a atenção, a nossa unidade, Lúcia e Rosendo, nós temos um polo avançado distante da TEB, que é o curso de transporte terrestre com alunos em Eldorado. Isso. Hoje, esse curso ele se transforma em engenharia de mobilidade. A Raquel, que inclusive é nossa vice-diretora, trabalha no curso. Nós temos as professoras que também, os professores que estão aqui na sala e também fazem parte, né, os alunos que estão distantes, mas que tipo de assistência estudantil esses alunos mais distantes teriam acesso? Essas são minhas 2 únicas perguntas. Tá, eu vou só dizer uma questão aqui e vou passar para o Rosendo, porque eu acho que é importante. Primeiro, a PRAE é para todos os estudantes da UFPEL, prioritariamente os beneficiários. Então, assim, Javier, tem algum aluno lá de Eldorado que está com muita dificuldade, e mais agora, ainda mais agora, se a gente tivesse em tempo que não fosse remoto, a gente dizer, como que ele vem aqui? Aliás, eu acho que esse tempo veio para ficar com algumas novas, uma cultura diferente. Eu, particularmente, acho que a gente pode usar hibridamente, né, o atendimento, mesmo, tomara que a gente volte logo, mas é possível fazer por aqui. Obviamente, se ele não for nenhum beneficiário e tiver uma lista à frente, ele vai ter que esperar um pouquinho. Mas eu quero te assegurar aqui, deixar registrado, você que está se gravando, que este aluno de Eldorado, precisando, ele vai entrar em contato com esse e-mail que eu estou colocando aqui, lembrando que a gente sempre vai acolher e vai receber aquilo que for necessário. Mas, evidentemente, digamos que ele precisa de um atendimento mais pontual, psicológico, ele pode participar de todos os grupos, tá? Inclusive, acho que vocês devem... A Raquel é a diretora lá, Raquel? É isso? Não, eu estou de diretora adjunta do Centro de Integração do Mercosul. A professora Fernanda e a professora Letícia estão de coordenadores lá. Então, assim, vocês podem e devem passar essas informações para os alunos de lá, porque eles são alunos do UFPEL, independente de onde eles estejam. Aí tem uma outra questão antes de passar para o Rosendo. Você vai me perguntar, Javier, olha, os alunos de educação à distância, aí é outra pauta, porque tem uma outra rubrica, tem toda uma outra lógica que nós não damos conta, aí é impossível, tá? Mas, assim, evidentemente que também nós não vamos nos furtar a conversar com o aluno, ele vem aqui, fala... Da minha parte, eu posso te assegurar, e da minha equipe também, e acho que eu posso falar pelo Rosendo e pela Rosane. Rosane, eu passo a palavra para ti, para tentar. Tá bem. Sobre o polo de Eldorado, na verdade, eu fui falando aqui, fazendo uma lista do que a gente poderia assessorar. O programa de auxílio alimentação, hoje, ele não é pago em pecúnia, não é pago em dinheiro. Logo, o acesso tem que ser nas unidades do restaurante universitário que nós temos na cidade. Se Eldorado vier a ter uma unidade restaurante, a gente poderia, porque essas unidades elas são operadas hoje por uma empresa terceirizada, e o contrato que a gente faz e repassa os recursos do PNAES vão para essa empresa que faz o acesso à alimentação.
Auxílio transporte é quase a mesma lógica. Hoje nós repassamos os recursos para a operadora do sistema na cidade de Pelotas, tá? Aqui, ó, através do sistema da Prati. O auxílio transporte, que é o Vale Transporte, em Eldorado, professor, eu acho que seria viável. Tá? Nós teríamos que fazer um contrato com a empresa que opera dentro desse município. Tá? Eu tenho que ser sincero, eu não tinha recebido essa demanda, a gente nunca chegou a uma pauta sobre essa, mas acho uma pauta interessante, porque eles são nossos estudantes, não são da modalidade à distância, ou seja, porque a Universidade Aberta do Brasil, ela tem recursos próprios que mantém, por isso o estudante da Universidade Aberta do Brasil não recebe nossos programas, porque é outra rubrica, né? É outra universidade, digamos assim. Mas o auxílio transporte não, né? Seria simplesmente um caso de se fazer contrato com essa operadora lá em Eldorado e disponibilizar o acesso ao Vale Transporte. Os demais programas, o auxílio deslocamento, ele tem a limitação de 150 km, é um programa regional, né? Então, o estudante que estuda em Eldorado, se não residir em Eldorado mesmo, residir em cidades próximas e tenha que se mudar para lá para fazer isso, talvez fosse viável também que a gente planejasse. O instrumental odontológico fica fora, porque são só estudantes da odonto, e depois nós temos o programa de moradia. O programa de moradia segue a mesma lógica dos demais, né? São programas que foram muito, muito pensados ainda quando a Universidade Federal era só Pelotas, Capão do Leão. Hoje a casa do estudante é aqui, nós não temos outras unidades em outros campi, né? Outras universidades como Santa Maria, a da Fronteira Sul, eles têm várias unidades da moradia estudantil. Nosso modelo hoje ainda é muito centrado em Pelotas, tá? Então hoje a gente não teria como atender esse estudante na moradia estudantil. No auxílio moradia, a lógica ainda é a mesma. Ele é para aquele estudante que tem que abandonar o seu local de residência e se mudar para onde está o campo para estudar. Nessa lógica, eu também visualizo uma possibilidade com Eldorado. Nós teríamos que fazer esse levantamento e ver quantos estudantes que estão hoje lá estudando, tá? Se eles tiveram que sair de cidades, por exemplo, no Porto Alegre, eu não conheço muita região lá, vou chutar, né? Guaíba, Porto Alegre, Novo Hamburgo, por aí, tá? Eu acho que existiria a possibilidade. Hoje, eu tenho que falar, hoje nós não temos nenhum cadastro fora dos campi em Pelotas e Capão do Leão, tá? Eu deixo aberto, é uma demanda que a gente tem que encaminhar junto com o pró-reitor, mas eu acho que é muito tranquilo de se fazer esse levantamento. E me coloco desde já, né, Lúcia, a gente fica à disposição para encaminhar. Eu só queria fazer um complemento na fala da Lúcia em relação ao atendimento na acolhida, né, no serviço psicológico, também destacar a nossa acolhida no serviço social. Hoje, o estudante que está chegando, é importante que, vou falar para esse estudante imaginário que a gente está aqui na nossa tela, vocês que estão chegando, entender que o PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, a primeira coisa, ele é um programa que tem que ser defendido, né? Nós passamos a gestão de governo federal e nós estamos vendo ao longo desses 10 anos, né, uma série de iniciativas contrárias à assistência estudantil, né? A cada ano a gente vem recebendo menos recursos, vem se dando menos importância, né? O Tribunal de Contas ele faz hoje um papel muito importante, que é conferir se esses recursos estão sendo bem aplicados. Hoje nós temos um indicativo de auditoria que a nossa universidade vai passar de novo, nós já passamos em 2017, mas ao mesmo tempo também tem se cobrado muito das universidades, as concessões, se as concessões são regulares, se não são, né, e muito numa tentativa de reduzir esse valor. Então, o estudante que está ingressando na universidade, ele tem que ter essa consciência, a gente tem que investir em políticas públicas, são elas que mantêm esses programas funcionando, é a primeira coisa. O segundo ponto é que, sendo uma política pública, tá, ela é uma política hoje aqui na universidade e nas demais, que ela é destinada ao auxílio estudantil. É um auxílio que está vinculado ao estudante na maneira como ele vai estudar e permanecer no estudo. É o que a Lúcia colocou. Hoje a gente tem trabalhado muito nessa permanência, na continuidade dele. Não só no fato dele ingressar, receber um programa e, bom, a gente larga ele de mão, a gente só vai se preocupar quando ele estiver lá no final do curso. Hoje a gente tenta fazer um acompanhamento que ele é inteiro, desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quando o estudante tiver qualquer problema nessa trajetória dele, é óbvio que a gente conta com vocês, que são docentes, com os cursos que dão suporte, então a gente está ativo.
mas é um auxílio que ele não é um auxílio social, ele não é transferência de renda, ele não tem esse perfil, porque essas demandas já são atendidas, né, pelas redes municipais e estaduais. E nesse sentido, a PRAE também atua. Se um estudante tem uma situação de vulnerabilidade imediata, uma situação que surgiu há uma semana, ele perdeu um pai, ele não tem ninguém para dar um suporte, ele não tem familiares, ele está distante da sua residência. Às vezes tem estudantes que vêm do Tocantins, né, enfim, vêm do norte, muito distante, né? Uma passagem de avião até lá, ele não consegue arcar. Às vezes ele só tem a passagem de vinda, ele chega de mala e cuia, como a gente diz aqui no Sul, e a gente tem que dar esse suporte. E a gente dá esse suporte, não necessariamente na forma de, olha, conseguir um benefício, porque a gente não tem essa possibilidade, mas nós temos contato direto com as redes. Então, a gente tem contato com a rede municipal aqui em Pelotas, com a rede estadual, que também atende em Pelotas, e essa acolhida, é o que a Lúcia falou, a gente faz uma acolhida, um encaminhamento, uma orientação, acompanha o estudante até ele acessar a rede, para ver se a rede atendeu, se ele foi suprido nas necessidades, etc, etc. A gente não consegue fazer muita coisa porque o PNAES ele é limitante. Ele está vinculado ao estudo. Então, um estudante que não está estudando, abre aspas, né, olha, ele fica infrequente, ele reprova em todas as disciplinas, ele já recebeu nossa ajuda e continua reprovando. Ele tem suas peculiaridades, mas a gente consegue atuar até certo ponto. Né? A partir daí, a gente precisa que ele também, né, nos ajude, né, Lúcia? Então, hoje a gente trabalha muito com essa lógica. Né? Eu não sei se eu vou fazer uma fala final ou não, mas eu só gostaria de dizer que a gente está à disposição, né, tanto do estudante que está ingressando através dos nossos e-mails, não importa para qual e-mail ele vai enviar, hoje a gente trabalha, são 3 coordenações, mas é tudo a mesma coisa, tá? A gente mandou uma mensagem para mim, mas é para a Lúcia, eu vou encaminhar para a Lúcia vai receber, vai encaminhar para mim, para a Fábio, para a Rosane, tá? E a mesma coisa para vocês que são professores, a gente nota às vezes muita angústia, né? O estudante está chegando a um zilhão de perguntas e de ansiedades que eles têm, né? De esperanças que ele tem, e de fato a universidade ela abre um outro universo para o estudante. É a mesma coisa quando a gente aprende uma língua estrangeira, né? Que a gente nunca leu um livro, não sabia ler, quando a gente descobre um universo gigantesco, né? Na literatura. A universidade é isso, ela abre portas, ela abre janelas, e eu gostaria de dizer também, né, que, enfim, o primeiro contato vai ser com os professores, né, os professores que vão dar essa ajuda, né, e é muito bom saber que vocês, né, que estão aí na linha de frente, de contato direto com o estudante, também têm essa noção que podem nos auxiliar. A gente, né, a Lúcia é docente, mas eu sou técnico da universidade, a gente está sempre, né, no background, ali no fundo, trabalhando, gerindo, cadastrando, etc, etc. Mas é muito bom saber desse interesse por vocês, por divulgar essas informações. Então, já são 15h24, não sei se a Raquel queria perguntar alguma coisa. Raquel, eu queria ir finalizando. Não sei se a Raquel quer me perguntar alguma coisa. Não, o Javier já fez os questionamentos que eu tinha também. Tá bem. Mas achei muito legal, Rosane, trazer essa questão de Eldorado, mas dizer novamente para vocês que nós estamos aqui super disponíveis, e eu queria fechar esse nosso encontro com um dos autores que eu sou apaixonada, que é o Eduardo Galeano, que eu acho que no livro dos Abraços ele fala quando a história do mar, quando o Diego não conhecia o mar, e eu queria falar para vocês, estudantes, ler, na verdade, eu acho maravilhoso, e acho que tenho certeza que representa o momento que vocês estão vivendo, né? E diz mais ou menos, diz assim: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas da areia, depois de muito caminhar, o mar estava à frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar. Eu acho esse conto, poema do Eduardo maravilhoso, porque ele reflete o que é a universidade. O Rosendo disse agora, né? A universidade abre possibilidades. Então, querido estudante, bem-vindo, e peça ajuda para aprender a olhar.
E vocês têm vários interlocutores. E eu vou dizer novamente, a começar pelo colegiado, pelo coordenador, por aqueles mais próximos de vocês, e nós aqui, com certeza, estaremos sempre à disposição, dando o nosso melhor. Talvez não exatamente tudo aquilo que tenhamos como expectativa, mas dando o nosso melhor, não tenho dúvida. Eu sou uma super defensora aqui, eu vou fazer um lobby, não é por acaso que me aposentei e continuei nessa pauta, podendo fazer outra coisa, super apaixonada pelo trabalho da PRAE, né? De alguma forma, se eu disse que vocês, colegiados, são o coração da formação deles, nós somos o pulmão, de alguma forma, né? Para poder respirar mais. E me colocar, junto com o Rosendo, com a Rosane e com a Fábio, super, super, super à disposição. Isso aí, Natália. Ajuda-me a mirar. Isso aí. O Galiano é o Galiano, né? O Galiano é maravilhoso, né? Então é isso, gente. Agradeço o convite, nós agradecemos e novamente nos colocamos à disposição e sugerir que vocês olhem a nossa live que está postada na nossa página, que está uma live divertida, assim, a gente está em outra vibe lá, falando sobre os nossos trabalhos, tá bom? Obrigada, Javier, obrigada, Raquel, Natália. Natália, tu é a Natália que eu estou pensando que tu é, a Natália? Ai, que legal! Pois a Natália, quando eu estava na gestão, ainda com o Pedro, ajudei um pouquinho a fazer essa vinda. Tá tudo bem aí, Natália? Que bom, estava em Pelotas. Sim, que coisa boa. Então tá. Lúcia, eu queria, em nome da direção, né, e do Centro de Integração do Mercosul, agradecer, então, a disponibilidade de vocês, as falas que são oportunas. Pedimos desculpas pelo transtorno inicial, mas, de qualquer maneira, essa fala é importantíssima para que os nossos ingressantes e até mesmo alunos conheçam um pouco mais sobre a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e o belo trabalho que vocês realizam. Da nossa parte, muito obrigado. E aos nossos colegas que estão na sala também, eu agora vou pedir para que sim, possamos ir para a sala anterior àquela que nós havíamos tentado no início, né? Coloquei aqui no chat o link, porque agora sim ela já está apta à transmissão, e aí seguimos então com a Pró-Reitoria de Ensino pelo outro link, tá bem? Muito obrigado, gente, obrigado, Rosendo, um abraço muito grande a vocês. Obrigada. Um abraço, bom trabalho. Obrigado igual. Tchau, tchau. Tchau.